Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Aon Maker, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo um seletor de personagens a pedido aqui do Marcones Almeida, mas muita gente já me pediu isso no caso, então estou muito tempo sem criar vídeo, vou procurar fazer o mais rápido possível. É um seletor de fases, estilo esses jogos que vocês veem no celular e tal. Você tem as fases bloqueadas, aí você desbloqueia quando você passa a anterior, você pode dar um replay na fase, enfim. Antes vou dar um recadinho rápido aqui, galera. Eu tô sem o WhatsApp, não adianta me mandar mensagem lá no grupo, qualquer coisa direcionada a mim, você pode me mandar no Facebook. Basta pesquisar aí Aon Maker, vocês vão encontrar rapidinho. Beleza. Abrindo nosso sistema aqui, a gente tem só uns sprites simples, que é o BG, que é só questão de visual. E temos o BG também do seletor de fases, que é necessário. E aqui nós temos todos os botões do jogo. Não tem por que eu deixar eles em sprites separados, porque eu tenho acesso a frames e animações. Então eu posso ativar eles facilmente, dessa forma. Temos aqui as fases, os números. Temos aqui quando as fases estiverem trancadas. Quando eu for dar um play na fase, eu posso até tirar esse botão cinza aqui que eu não vou usar. E fases replay, quando eu for jogar ela de novo. Quando eu quiser deixar um botão cinza, eu posso simplesmente adicionar um efeito. Esse daqui ele já é cinza por padrão, não tem por que eu utilizar nada nele, enfim. Então vamos lá. Quando a gente for criar a nossa fase, a gente precisa entender que a gente tem que carregar isso de algum lugar. Vão ser, claro, né, usadas variáveis, seja ela instância, global, dicionário, matriz. Cabe a você decidir qual que para você vai ser a melhor. No caso aqui da nossa aula, eu vou usar dicionário, porque eu acredito que seja a melhor forma de vocês entenderem. E a gente precisa, antes de gerar esse BG aqui, 1, 2, 3, 4, 5, a gente precisa que as fases já existam no sistema do jogo, nessa matriz que a gente vai salvar. Por quê? Porque você precisa criar isso aqui com base na matriz. Você não pode ir lá e falar, eu quero que crie vários números e o número de só um vai estar desbloqueado, mas todos os restos vão estar trancados. Não, você tem que fazer com base na matriz. Para que fique perfeito, para que você possa configurar e não te dê nenhuma dor de cabeça. Esses layouts aqui inicialmente vão ser só do seletor de fases. Agora vamos criar aqui um dicionário. E esse dicionário vai se chamar fases. Aqui a gente vai adicionar dicionário para quem já usou. Sabe, você adiciona uma chave e um valor. E as chaves vão ser fase 1, fase 2, fase 3, onde essa parte numérica vai ser a identificação da fase. Embaixo vão ser os valores. Tipo assim, se a fase está ou não aberta, se ela está fechada, o nome dela, enfim. Bom, nem todo jogo a fase tem nome. Na maioria desses jogos assim, a fase é só a fase 1, 2, 3, mas como você pode adicionar outros valores embaixo e você pode querer adicionar nome, eu já vou ensinar isso de uma vez, para que você não tenha problema. Antes eu vou criar uma matriz para salvar o nome das nossas fases. Então vamos chamar isso aqui de fases nomes. Beleza. Agora eu vou deixar aqui a largura dela como sendo em 0. Antes de adicionar todas as chaves aqui das nossas fases, eu tenho que passar os nomes para poder adicionar aqui depois. A lógica, né, eu vou explicar para vocês, eu já pensei ela, você tem que fazer sempre assim, você pensa qual que é a lógica que você vai trabalhar nisso para você fazer, não adianta você pegar e começar a fazer sem pensar em absolutamente nada. Então vamos colocar aqui o start do layout. E para vocês entenderem como vai funcionar o nome, você vai vir aqui no pushback, para você ir adicionando atrás da fase. E nessa fases nomes, nessa matriz, a gente vai pôr só o nome das fases. Lembrando que, como vocês viram aqui, tem de 1 a 10, a gente vai fazer 10 botões de fases, não tem por que a gente fazer um jogo completo só para ensinar o sistema. Então beleza. A gente vai dando pushback, então vai adicionar primeiro o 0, depois o 1, depois o 2 e assim por diante. Então, você pode querer que a fase 0 não exista. Você pode querer que só exista de fase 1 para frente. Então, vamos deixar o fase 0 em branco. Pushback, umas aspas ali para dar uma string nula.
ou seja, para adicionar nada ali no lugar, mas em compensação vai tirar o 0. Ou você pode deixar o valor 0 mesmo. Beleza, esse pushback aqui já vai adicionar na fase 1. Se você quiser também, você pode dar um set AX, 0 vai ser uma coisa, 1 vai ser outra, e assim por diante. Mas eu prefiro o pushback. A primeira fase vai ser uma floresta, o nome. A segunda fase vai ser montanhas. A terceira vai ser praia. Agora eu vou dar uma pausa aqui para mim pensar em nomes aleatórios. Pronto, coloquei aqui. O 0 está nulo. Floresta, montanhas, praia. Ah, lembrando, eu sou obrigado a colocar essa primeira parte nula, porque a matriz sempre vai iniciar no valor 0. O index inicial dela sempre vai ser 0. Não dá para você pôr para ser 1 o index inicial dela. Pelo menos se existe esse truque por aí, eu ainda não achei não. Mas não tem necessidade. Floresta, montanha, praia, planícies, vulcão. Depois disso eu só fiquei com preguiça e coloquei teste 6, 7, 8, 9, 10. Mas na verdade não é necessário você pôr nome específico para todos. Agora vamos rodar aqui o nosso projeto. Qual que é o nome da matriz mesmo? Fases nomes. Pronto, ó. O 0 não tem nada. Depois nós temos aqui o nome das fases de 1 a 10. Agora a gente vai criar as nossas fases dentro do dicionário e os nomes vão seguir aqui, né, o padrão de lógica que eu pensei. E é agora onde vocês vão entender o porquê que eu criei no dicionário esses nomes das fases. Você vai criar a fase seguindo essa regra aqui. Você vai adicionar uma chave, o nome da chave e o valor. O valor vai seguir todos os dados da fase. Se ela está aberta ou fechada, se vai ou não ter algum prêmio que tinha lá e tipo você já pegou e você não quer mais que aquele prêmio apareça na fase. Essa vai ser a lógica que você vai seguir. Então vamos colocar aqui o ID. Então é fase e vírgula e 1. Por quê? Porque o nome padrão de tudo vai ser fase. Essa vírgula é o separador, tá? E como ela é uma string, ela precisa dessas aspas. I é para adicionar uma coisa a mais na linha. E 1 é o ID da fase. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e assim por diante. Isso aqui tudo no sistema vai se juntar e vai ficar assim, ó. Fase, vírgula 1. Porém, como você criou assim, com essa separação, você vai usar o comando tokenet. Quem já está acompanhando meus vídeos há algum tempo sabe, eu já expliquei bastante como que funciona. Você vai poder pegar a fase pelo ID. Tipo assim, você está na fase 1, você acabou de passar ela. Então você vai pegar a fase que você está, né? Fase 1. Aí você vai pegar a próxima fase, com base nessa fase que você está, mais 1. Ou seja, você vai pegar a fase 2 e vai dizer que ela está aberta já que você passou a fase 1. Basicamente é isso. Aqui no valor, você vai pôr se ela está aberta ou fechada e o nome dela. Tipo, todos que você vai criar, com exceção da inicial, vão estar fechadas. Então, é fechada, e aqui é o nome dela, e aqui é o status, se ela vai ou não estar fechada. Você vai pôr o seu separador, que é a vírgula. Essa é a lógica que você vai seguir para criar todas as suas fases. Ah, mas eu tenho que criar aqui um monte de coisa? Não. Para isso que você criou a sua matriz com os nomes separados, para você não precisar criar fase por fase assim. Você pode simplesmente rodar um loop, for. Então vamos chamar de x, né? For x de 1 a 10, você quer que seja repetido isso aqui. Você cria uma fase e, só que no lugar do 1, vai ser loop index x. X, galera, isso aqui é apenas o nome do loop. Para você ter acesso a esse loop, você precisa desse comando aqui. Você vai pôr o nome que você quiser aqui. Então, quando eu digo fase loop index x, eu vou pegar o loop atual que esteja rodando e vou colocar aqui. Então, quando o loop estiver no 1, vai ser fase, vírgula 1. Loop está no 2, fase, vírgula 2. Então, vai ser uma coisa automática rolando. Beleza. Agora, para quê? Qual que foi a lógica que a gente usou para criar o fases nomes na matriz? No lugar do nome, você vai fazer o seguinte. Vai ser fases nomes, at. O comando at faz você pegar um index que você quiser em uma determinada matriz. Aí aqui você põe, eu quero pegar o que está no index 0. Você vai pegar lá o nada que a gente pôs aqui. Se você pôs o 1, você vai pegar aqui o nome floresta. Mas você não pode fazer assim.
você simplesmente vai substituir aqui por loop index x. Pronto. Você automaticamente vai colocar o nome, né, de acordo com o index que você nomeou lá. E como o loop está rodando do 1 até o 10, ele vai pegar aqui o nome certinho e vai colocar na fase. Todas as fases vão iniciar fechadas, certo? Mas você quer que a primeira comece aberta, senão, né, o cara vai ficar preso lá para sempre e vai odiar seu jogo da seleção de personagens. Então você vai abrir uma condição no compare to values, comparar dois valores, vai dizer para o sistema, quando o nosso loop index x estiver igual a 1, quando eu estiver passando pelo loop index 1, vai acontecer que a fase vai estar aberta. Quando não for o loop index 1, quando for qualquer coisa que for diferente do loop index 1, a fase está fechada. Seguindo a lógica aqui, se a gente fez certo, a gente colocou os nomes nas fases, e aqui a gente roda de acordo com a quantidade de fases que a gente vai ter, né? E a primeira sempre a que inicia aberta. Então, já vai estar certinho. Vamos abrir aqui o sistema para a gente ver. Fases, nomes aqui, a gente já olhou, já está tudo certo. E aqui em fases, olha aí. Você tem aqui 10 chaves, key count, e aqui você tem o ID da fase. Isso aqui, o jogador, ele não vai ver isso aqui, fase, vírgula 1, fase, vírgula 2. O que ele vai ver é lá o nome da fase aparecendo, se você quiser, mostrando o nome floresta, montanhas, enfim, o nome da fase que você deu. Na frente temos o dado, se ela está aberta ou fechada. Todas, com exceção da 1, estão fechadas, como você pode ver. E ele precisa ter uma fase inicial para ele entrar, para ele poder abrir as outras. Porém, galera, você vai fazer isso aqui no start do layout? Não. Porque o start do layout vai acontecer no início de todo o seu layout. De todas as fases que você rodar, vai rodar esse comando aqui. E você não quer adicionar fases infinitas nele. Isso aqui, a criação das fases, acontece uma vez só no jogo inteiro, no caso. Depois, o que acontece são modificações dos dados dessas fases. Então, vamos criar uma variável chamada loadPhases. Pronto. Vamos trocar o start do layout para loadPhases. Quando o loadPhases estiver igual a 0, isso aqui vai rodar. Agora a gente vai clicar aqui e adicionar um novo evento lá embaixo, porque depois que tudo isso aqui rodar, eu quero que loadPhases fique igual a 1. Pronto. Essa criação aqui, essa geração das fases vai acontecer uma vez só. Vamos testar aqui. Temos aqui, ó, a fase sendo criada. Se eu rodar o layout de novo, não vai acontecer nada. Por quê? Porque aqui no sistema, o nosso load phases, cadê? Está igual a 1. Então isso nunca mais vai acontecer de novo, a menos que a gente viesse e modificasse esse valor. Então vamos criar um grupo chamado criar fases. E vamos colocar isso aqui dentro. Já temos todos os dados necessários para a gente poder carregar. Por hora, esses são os dados. A gente pode adicionar coisa mais para frente, enfim. Mas agora é isso aí. Ah, mas eu tenho um prêmio numa fase, fases especiais, tem boss, e atrás do boss vai ficar um prêmio que não vai aparecer caso o cara repita essa fase. Então o que você vai fazer é o seguinte, você vai criar uma variável, por exemplo, nas fases chamada config, pode ser uma variável boolean, do jeito que você quiser, aí você vai pegar aquela fase, por exemplo, eu quero que na fase 5 eu crie um novo valor, né, que vai ser o prêmio desse boss. Então você vai pegar o dicionário que está com a chave igual a fase, vírgula 5. Você aqui no caso vai criar com separador. O dicionário que está com fase 5, eu quero saber se já foi configurado os prêmios dele. Se não foi ainda, eu vou configurar. Então eu vou dar um set value, né? Não é aqui não, é no setKey. Você vai dar um setKey, né? Fase, vírgula 5. Você está modificando o valor agora da fase 5, beleza? Porque cada fase tem um prêmio de um tipo, então não tem como você colocar automático. Você tem que modificar valor por valor de acordo com os prêmios que tem. Então a chave fase 5 vai se modificar. Aqui a gente está dando um set value. Então tudo que está lá vai ser apagado e substituído pelo que a gente está colocando aqui agora.
O que está sendo criado nas fases? O nome da fase e se ela está fechada ou aberta. Então você vai vir aqui e colocar a mesma coisa, só que no lugar do loop index, você quer pegar o que está no 5. Você quer o nome da fase 5. Ela vai estar fechada ou aberta? Sim, no caso ela está fechada ou aberta. Você vai configurar isso aqui tudo no início do jogo uma vez só também. Então ela ainda vai estar fechada. A única fase que ainda está aberta é a primeira. Então temos o nome da fase, se ela está ou não fechada ou aberta, e os prêmios, o que tiver nela. Enfim. Você pode criar uma matriz carregando vários tipos de prêmios para cada fase, mas isso aí é com você. Se você quiser, você pode colocar um prêmio só aqui, simplesmente criando o nosso separador aqui de vírgula e, por exemplo, prêmio underline 1, underline on. Pronto. Quando esse index aqui for premium on, vai aparecer. Quando for premium off, não vai aparecer. Então, quando o jogador pegar esse prêmio naquela fase, a gente vai modificar esse dado aqui para, se tiver on, vai ficar igual a off. Se tiver off, simplesmente não vai aparecer. Só que desse jeito aqui, é melhor a gente fazer do outro mesmo, porque desse jeito aqui, você teria que adicionar vários valores, de acordo com se você quiser pôr vários prêmios, e realmente vai ficar mais chato de fazer. Então vamos deixar aqui até o fechada só. E vamos fazer o seguinte. Nós temos o dado aqui de fases, nomes e fases. Agora, a gente vai criar os prêmios de acordo com cada fase. E agora a gente vê se vai ser numa matriz ou se vai ser num dicionário. Bom, vamos adicionar uma matriz então. Vamos criar uma matriz aqui, chamada fases prêmios. Pronto. Agora você cria uma variável de instância chamada fase ID. Beleza. Agora, quando você estiver criando as suas fases, você vai ter que gerar uma matriz dessa para cada fase. Mas, em compensação, dentro dessa matriz pode ter quantos prêmios você quiser. Vamos colocar aqui a largura igual a 0 e mostrar como que vai ser. Em vez de a gente modificar uma por uma assim, vamos até ir tirando aqui essa variável, que a gente não vai usar pelo menos por enquanto. Beleza. Agora, o nosso loop aqui está adicionando uma chave de acordo se o loop index for 1 ou se não for. Então a gente vai abrir um novo comando e toda vez que o nosso loop rodar, toda vez que ele criar alguma chave, eu vou também criar uma matriz, fases prêmios, o layer não importa, x e y não importam também. O que importa é o ID. Qual que é o fase ID? É o loop index x. Pronto, quando você estiver criando a fase 1, você vai criar fases prêmios e passar o fase ID 1. Depois fase ID 2, 3 e assim por diante. E aqui agora, você vai decidir quais prêmios existem nas fases. E é o fases prêmios que você vai configurar. Isso vai tornar as coisas um pouco mais fácil. Você pode fazer isso aqui rodar aqui dentro mesmo, para rodar uma vez só. Vamos criar um comando aqui. Ele tem que ficar antes aqui do load fases igual a 1. Beleza. À medida que você for criando, na verdade a gente tem que fazer com que ele seja configurado aqui, galera. Ele foi criado, ele recebeu o seu ID e agora a gente vai checar qual que é o ID dele. Se fase ID for igual a 1, vai acontecer uma coisa. Se for igual a 2, vamos criar o 1 e o 2 para a gente testar se está funcionando corretamente. Quando a gente criar o fase 1, a gente vai dar um pushback para adicionar atrás dele. Qual prêmio que tem nele atualmente? Tem maçã. Depois a gente vai dar um pushback moeda, underline, rara. Beleza. E aqui, galera, é onde você vai adicionando todos os prêmios que tem. Se você quiser adicionar prêmios que apareçam numa determinada posição, por enquanto a gente só está fazendo teste aqui, por isso a gente só pôs o nome. Mas você vai pôr maçã e o nosso separador, e aqui você vai salvar o x e o y dessa maçã. Ela vai ficar no x 256,
Aí você põe I, vírgula, e o Y, Y50. Lembrando que isso aqui é só uma suposição. Então, ó, a gente deu um pushback. Peraí. Fiz alguma moscagem aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Eu tinha esquecido de pôr o E aqui, para adicionar mais um comando. Ó, temos a maçã, vírgula, ela vai aparecer no x256, vírgula, y50. Mais uma vez eu esqueci o E aqui. Pronto. Opa. E assim você vai criando todos os seus prêmios. Vou pôr aqui de uma vez, né? Moeda. Pronto. Aí você, vamos supor que você põe 10 moedas diferentes. Aí o sistema vai criando essas 10 moedas de acordo com esse x e y que você pôs na frente. Mas por enquanto, na fase 1, a gente tem uma maçã e uma moeda. Na fase 2, a gente tem, para ficar diferente, vai ser uma vida, que só vai aparecer uma vez, né, no caso. Vai ter só a vida na fase 2. Certo, vamos testar. O que a gente precisa agora é checar os prêmios das fases. A gente criou 11 aqui porque o inicial a gente não deletou. Então a gente tem os 10 certinhos. Na fase B1 a gente tem maçã aparecendo nessas coordenadas x e y e a moeda. Na fase 2 a gente tem apenas a vida aparecendo. Então, galera, quando você pegar a vida lá na fase, ela vai desaparecer dessa matriz. E toda vez que você criar a fase, o sistema vai gerar os prêmios que existem dentro da matriz. Se não existe lá, não vai ser gerado. Então vocês entendem como é simples? Mas ao desenrolar do sistema vocês vão entender melhor ainda. Aqui é onde você vai configurar fase por fase. Isso aqui não pode ser automático. No caso, as suas fases você programa coisa por coisa. Você põe lá os tiles. Ah, aqui tem tal prêmio, tem tal coisa. Isso não tem jeito. Isso você tem que fazer um por um. Inicialmente vamos deixar só 2 fases, só com 2 prêmios assim. E tá ótimo. Então aqui nós já temos prontos as nossas fases, a gente já sabe se ela está aberta ou fechada, e a gente já tem uma matriz para todos os prêmios. Então, tipo, basicamente eu pelo menos não estou lembrando de nada aqui para a gente fazer, para a gente pôr na fase, né? Porque até onde eu sei é o nome da fase e os prêmios que existem nela. Especialmente se for um jogo de plataforma, é bem simples e é só isso. Se a gente lembrar de mais alguma coisa, a gente adiciona depois. Beleza. Deixa eu ver quanto tempo aqui. 22 minutos. A gente já tem nossas matrizes com tudo que a gente precisa. O que a gente tem que fazer agora é gerar aqui o nosso level select. Então vamos lá, vamos criar uma função para fazer isso. Gerar level select. Pronto. Aqui na hora que a gente criar a fase, depois que a gente terminar e criar e o load phase ficar igual a 1, a gente vai chamar essa função. Ela não vai ser chamada sempre aqui, tá, galera? É porque por enquanto a gente não tem muitas opções. Então, por enquanto, quando a gente terminar de fazer tudo, a gente chama ela. Vamos colocar já dentro de um grupo, de uma vez. Primeira coisa que vai acontecer é deletar os botões, o BG, enfim, tudo que se relaciona a isso. Porque se a gente chamar 2 vezes, não vai criar um em cima do outro. Agora a gente vai criar o nosso phase select. Aqui você escolhe a layer. Clicando aspas, você já vai ter acesso a todas as layers que você já criou. E vai ser na GUI. Eu vou fazer com que ela apareça no centro da tela. Então é original window width /2, porque o ponto de origem da nossa imagem é o centro. Então, para mim criar um objeto assim e colocar ele no centro, eu tenho que pôr o tamanho total da janela dividido por 2. Vou converter esse número no inteiro, como eu sempre faço. Mesma coisa com a altura. Pronto. Feito isso, não vai ter mais o númerozinho aqui, porque está criando depois. Agora, eu tenho que fazer com que todos os números apareçam, e é agora que a gente vai modificar os botões. Vai aparecer e vai depender se a fase está aberta ou fechada. Então vamos lá. Primeiramente, vamos criar uma variável que vai salvar o número de fases que existem no jogo.
a gente tem um acesso rápido a ela. O número de fases que a gente tem por enquanto são 10. Então aqui o nosso loop, ele vai rodar de 1 até o número de fases. Agora se a gente puser aqui 20, ele vai criar 20 fases. Porém, aqui a gente teria que colocar mais os nomes, né? Isso aí não tem jeito de ser automático, o jogo não vai colocar o nome por você. Agora, a gente vai criar uma variável local para checar qual que é a fase que a gente está criando no momento. Vamos arrastá-la aqui para dentro e ela vai virar uma variável local. Beleza. Vamos usar o comando while. While significa enquanto, no caso. Então, enquanto essa variável 1, tiver menor que número de fases, a gente vai ir criando, né, os botõezinhos. Vou pegar emprestado aqui esse create object. Nós vamos criar esse botão. E vamos adicionar 1 à variável. Então, quando o número chegar até aquele limite, ele vai parar de criar. E vamos testar. Ó, ele criou, você pode ter certeza que ele criou 10 desses botões, um em cima do outro. Porém, ele não parou a animação. Então, a animação vai ficar rolando, 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 até chegar no 10. Então, nós vamos dar um stop, animation. E como a gente criou e parou a animação, ele vai ficar no frame 1, como vocês podem ver. Este é o ponto inicial onde estão sendo criados os botões, e não é aqui que a gente quer. A gente quer que ele seja criado aqui no cantinho. Então a primeira coisa a se fazer é achar essa posição. Em vez de criar aqui, eu vou criar com base no XY do BG, e é agora onde a gente faz aquela brincadeira para achar aquela posição. Vou dar uma pausa aqui. Beleza. Eu coloquei para ser o XY dele menos metade da largura dele, width. No caso, ele vai aparecer aqui. Agora, se eu avançar mais metade do tamanho do botão em si, qual que é o tamanho que a gente está usando por padrão? 67 por 68. Então, mais 68/2. Não dá para a gente pôr self alguma coisa, porque aqui a gente está criando um objeto, a gente não está mexendo no posicionamento dentro do objeto para falar self x self y dividido por 2. Então pronto, vamos ver onde que ele está. Ó, ele ainda falta a gente passar esse espaçamentozinho aqui, a gente precisa saber qual que é o tamanho desse espaçamento. Pelo que eu estou vendo, deve ser uns 15, 20, por aí. Então tá. Vamos pôr mais 20, ver se é isso mesmo. Aí, ó, quase. Eu ainda não quero que ele fique em cima desse sombreamento. Então, se eu adicionar mais uns 8 ou um pouco menos, deve dar. Ficou legal. Agora a gente acha a posição Y. A posição Y dele parece ser maior por causa desse negócio vermelho aqui. Mas se a gente voltar o tamanho do botão, a altura do botão, parece que ele já vai se encaixar lá direitinho. Qual que é a altura do botão? 68. Então o Y é igual ao Y que ele está, menos 68. Quase perfeito, faltou só o espaçamento, né, dessa parte escurinha. Então a gente agora quer descer, então mais 8. Ah, mas por que você não põe só menos 60? É o que eu sempre digo. Eu gosto de entender que aqui eu estou voltando a altura do objeto e depois adicionando mais 8 por causa do espaçamento. Por isso que eu não faço com números unidos de uma vez assim. Ó, ainda não ficou 100%. Se eu adicionar mais, talvez uns 4, vamos colocar mais 12. Para ver se fica legal. Perfeito. Ó, ficou numa posição bem legal aqui. Mas todos estão sendo criados aqui. Como que você vai fazer agora? Você vai fazer com que os outros sejam criados nessa posição inicial, mais o tamanho do botão, eles têm que andar o tamanho do botão para frente, e mais um espaçamentozinho se você quiser. Então o tamanho do botão, a gente sabe que é 68, certo? Então vamos isolar todo esse comando aqui, porque é a posição inicial X, e isso aqui é a posição inicial Y.
Beleza. Mais 68 vezes loop index. Pronto. Se o loop index estiver no 0, vai ser 68 vezes nada, então ele não vai se movimentar, no caso. Como você pode ver, ele criou aqui de modo perfeitinho. Só que de acordo com o tamanho do botão e com o fato da gente ter 10, a gente precisa criar 5 em cima e 5 embaixo, certo? Então a gente criou aqui, ó, a gente criou os 10 para frente, beleza. Mas ó, coube 1, 2, 3, 4, 5, certinho, mas fica faltando um espaço. Então o espaço inicial a gente já vai modificar ele. A gente já vai deixar ele um pouco mais para frente. Então, ó, em vez de mais 28 aqui, eu acho que eu vou colocar 38. Ó, agora acho que ficou legal, ó, porque ele ficou com um espaçamentozinho no começo e no final. Mas vamos tirar esses números aqui da frente para ficar melhor. Agora, você vai precisar dizer para o sistema que ele pertence a algum frame, porém o 1 está igual a 0, no caso. Então você vai fazer simplesmente isso. setFrame loop index. Lembrando que o comando loop index, tudo que for aqui um loop, esse loop index vai funcionar para pegar o loop que está rodando atualmente. Só que se você estiver rodando um for que tem um nome, você precisa pôr loop index, abrir aqui as suas chaves e colocar o nome do loop que você quer pegar. Se for um loop desses que não tem nome, é só loop index mesmo para pegar o número certo. Rodando aqui, ó, eles já ganharam seus frames. 1, 2, 3, 4, 5. Agora você vai precisar achar uma posição Y aqui de baixo, mas o X vai ser sempre o mesmo X inicial. Vamos resumir um pouco, né, reduzir, digamos assim, e em vez do while, vamos usar o repeat. Quantas vezes que a gente quer que repete? A gente quer que repete o número de fases. Isso vai fazer com que seja criado normalmente, só que a gente não vai precisar da variável local. Pensando bem, é melhor para a gente poder reduzir um pouco da programação. Agora, você vai querer passar os números para a parte de baixo, para a fileira de baixo. Como que você vai fazer isso? Você vai checar, você sabe que você quer pôr 5 números em cada fileira. Então você vai abrir uma condição no compare_to_values, loop index, né, um loop sem nome. Quando tiver igual a 5, você vai passar para a fileira de baixo. Mas como que você vai fazer isso? Você poderia fazer assim, ó. Você criava de uma forma aqui e na exceção você criava de outra forma. Mas isso é tosco. Então o certo é eu vou trocar essa variável em 1 por. Mesma coisa que eu faço na hora de criar os inventários. Local X e local Y. Agora você vai alterar a variável, mas o posicionamento vai ser sempre o mesmo. Então eu vou pegar aqui o setValue, local X e local Y. Beleza. Local X é esse. Local Y é esse. Isso aqui, você tem que ser... esse ponto inicial, deixa eu tirar aqui o resto. Isso aqui é para você ir colocando eles para frente, tá? Mas você tem que salvar aqui o valor inicial. Tem uma chave aqui aberta e fechada, que não está fechada. Certo. Pronto. Esse é o X inicial e o Y inicial que o sistema precisa criar. Agora eu vou salvar esse comandinho aqui. Um comentário mesmo. Isso aqui é outra coisa. Você precisa definir esse local X e local Y uma vez só. Então, você vai colocar para ele rodar aqui em cima. Na hora que você criar o faz_bg, você vai salvar o local X e o local Y inicial. Depois disso, você vai modificando ele. Na hora de criar aqui o GameButtons, você vai criar um local X e local Y. Opa, espera aí. Na hora que eu fui tirar o valor inicial, eu tirei também um pedaço do comando necessário.
este pedaço aqui é necessário lá em cima. É essa parte aqui, ó, que é o que faz a numeração andar um pouco para frente. Mas essa parte aqui ainda é necessário para o valor inicial. Agora eu posso tirar esse ponto aqui, beleza. Esse é o valor inicial x e o valor inicial y. Tá vendo? Você agora só não tem o número andando 10 casas. Agora, ele vai ser criado sempre nesse local x e local y, e aqui você adiciona um valor. Local y mais o que? Mais 68. E toda vez que rodar isso aqui, vai adicionar mais 68. Isso vai fazer com que ele sempre seja criado 68 quadros à frente. Então, ó, ficou certinho. Agora você tem uma base para comparação. Você tem variáveis salvando x e y. Então você vai checar qual que é a posição y, qual que é a posição x, se ela já está igual a um certo tanto. Quer dizer, se o loop está igual a um certo tanto, você vai modificar a posição y. E a x também. Então, se o loop index for igual a 5, você vai setar o local x igual ao x inicial, que é esse daqui que eu peguei, e o local y vai mudar. Ele vai ser igual ao inicial mais 67. Opa. Deixa eu ver aqui. Não, é 68. Ele vai ser igual ao y inicial mais 68. Então vamos ver. Então, ó, ele foi criando até o loop index 5, só que o loop ele tá contando 0 também, então ele está criando 6 a mais. Então vamos colocar que quando o loop estiver igual a 4, ele já vai saltar uma linha. Prontinho. Ele cria 5 em uma linha. Depois, quando o loop chega aqui e vê que está no 4, ele redefine a posição x e y. Ah, mas se for criar mais linhas, aí é a mesma coisa. Só que vai ser 68 vezes o loop index ou mais a quantidade de linhas que você quer. No nosso caso, a gente só tem 2 linhas, então não tem como fazer de outra forma. Agora vamos reposicionar aqui o x. Ó, tá faltando uma quantidade bem grande aqui, tipo uns 10, 15, para criar direitinho no centro. Então, em vez de 38, se a gente pudesse 60, vou até colocar aqui de novo. O x é sempre o mesmo, o x inicial. 60 é muito. Vamos pôr então 50. Quarenta e seis, talvez. 44. Puta merda. Não, mais uns 2 pra frente, 46. Gosto de deixar o mais perfeito possível. Ok, parece que não. Não parece não. Falta mais 1 ou 2 pra frente. 47. Acho que eu já pus 48. Vamos colocar o de baixo em 48 para ver como é que vai ficar a diferença. É no 48. Deveria estar fazendo isso desde o começo, né? Mas a ignorância não permite. Beleza, agora está no centro certinho. Só que cabe mais uma fileira e isso não é legal. Então vamos fazer com que a posição y inicial seja um pouco maior. Seja mais 68 dividido por 2. Vou pegar esse valor aqui. Beleza. Pronto. Perfeito. Como a gente está criando com base na posição x e y desse fundo do Level Select, a gente pode pôr em qualquer canto da tela que vai ficar direitinho. Não vamos ter esse problema no caso. Podemos deletar isso aqui já. Beleza, a gente criou nossas fases e a gente deu os números para elas. Mas e as fases que estão trancadas? A gente não está fazendo com base no dicionário, tá? Não. Agora que entra a questão do dicionário. A gente cria a fase e todas as fases a gente dá o número certinho para elas. Agora a gente tem que ver as fases que estão trancadas e deixar ela desse jeito.
Para isso a gente precisa salvar a informação do dicionário. Vamos usar o comando tokenet para separar os indexes que a gente criou. Vamos criar aqui uma variável local chamada local fase info. O local fase info vai armazenar um texto. Esse texto é se está fechado ou aberto. Então, quando a gente estiver criando, a gente vai ter o nosso loop rodando. Loop 1, loop 2, loop 3. Então, a gente vai fazer uma comparação aqui. A gente vai pegar, na verdade, e vai salvar esse local fase info. Vamos abrir aqui. Pronto. A gente está salvando a chave assim, fase e loop index, beleza? Então, a gente vai substituir a variável local fase info por fases.get. Get serve para pegar uma certa chave, no caso. Opa, falei errado. Pegar um valor de uma determinada chave. Por exemplo, fases.get. Aí eu quero pegar o valor que está na fase e loop index x. Só que a gente não tem loop index x, a gente só copiou ali de cima. Então pronto, loop index. Então eu disse para o sistema que local fase info vai ser igual a fases.get, fase e loop index. Se está rodando o loop 1, eu vou pegar o valor que tiver no dicionário da fase, vírgula 1. Se estiver no 2, fase, vírgula 2, e assim por diante. Lembrando que essa forma que a gente está fazendo o sistema é para que seja o máximo de, como é que eu vou dizer, automatização possível. Tinha um coisa a mais aqui. Só que, quando eu disse que esse texto era para ficar igual todo o valor que tiver lá, por exemplo, se eu tiver no loop index 1, eu disse, pegue o valor que esteja na fase, vírgula 1. Beleza, o sistema vai vir aqui e vai pegar o valor nome e se ela está aberta ou fechada. Então agora a gente precisa separar esses valores. Como vocês sabem, nós temos o index 1 e o index 2. Aqui a gente não vai ter mais index porque a gente decidiu fazer de outro jeito os prêmios. Loop index, no index 0 a gente tem o nome da fase. No 1 a gente tem o resultado, se ela está aberta ou fechada. Então vamos lá. Vamos copiar esse comando todo, vamos cortar ele e usar o tokenet. Abrindo aqui você vai ver. É o texto que você quer pôr, o index dele e o separador que você usou. Qual que é o texto que a gente usou no caso? É esse que a gente acabou de copiar, né? A gente quer cortar esse valor, vírgula. Qual o index dele que a gente quer? O 1. Qual que é o separador que a gente usou? Uma vírgula. Como é uma string, a gente precisa das aspas aqui. Pronto. Isso vai fazer com que o local fase info seja igual ao index 1 do valor da fase que estiver rodando atualmente. Agora que a gente salvou o local fase info, a gente sabe se a gente tem o texto aberto ou fechado ali. Certo? Então, isso é a primeira coisa que vai acontecer. E aqui, depois de criar o botão, a gente vai fazer uma comparação. Pode ser em toValues ou pode ser em variável aqui mesmo. Local fase info, se tiver igual a fechada, porque eu já deixei ele no número certinho. Então eu vou fazer o seguinte, se tiver igual a fechada, eu vou dar um set animation igual a fases locked. Porque tipo, ele já está no número certinho. Então só as que tiverem igual a fechada que vão ficar assim. Vou testar aqui. Ó, fase 1 e fase 2 estão abertas, está errado. A fase 2 tem que estar, no caso, fechada também. Vamos ver qual que é esse problema. Bom, já achei o problema aqui. Eu abri em modo de debug e vi que não tinha nenhum problema externamente, digamos assim. As fases estão sendo criadas certinho, é só a primeira que está aberta mesmo. Porém, eu esqueci que aqui em cima a gente criou com for e aqui com repeat. O repeat ele está rodando o loop 0. Por essa razão que em vez da gente colocar loop index 5 para quebrar para a linha de baixo, a gente tem que colocar o 4, porque o 0 também está contando. Então, eu não posso dizer pegue o fase 0, porque o fase 0 não existe. Então, tem que ser loop index mais 1. Para ele iniciar, ele sempre vai pegar o loop index mais 1. Porque como está contando com 0,
Quando tiver no fase I, loop index 0, ele vai pegar o fase 1. Quando tiver no fase 1, vai pegar o fase 2 e assim por diante. Quer dizer, quando ele tiver no fase 1, ele vai pegar o fase 1, galera. Tá, vai estar tudo certo porque você colocou o loop index mais 1 e o nosso loop vai rodar de forma correta. Como você pode ver, ó, agora todas as fases estão trancadas, exceto a 1. E se a gente viesse aqui e colocasse para todas as outras fases, na verdade, se for assim, né, estarem abertas. Pronto, todas as fases estão abertas, ó. Todas as fases vão estar corretamente disponíveis para você. Beleza, agora a gente já tem acesso a todas as fases, a gente tem que pôr para a gente poder entrar nessas fases. Quando a gente clicar em alguma fase, a gente tem que saber se ela está ou não aberta ou fechada. E isso é muito fácil, porque tipo, a gente não precisa pegar o dicionário para isso. Quando eu clicar no botão desse, eu vou simplesmente perguntar para o sistema se a animação que está rodando é a local. Se for, não vai acontecer nada. Então, para essa parte, a gente nem precisa entrar no dicionário. A gente só vai precisar entrar no dicionário para quando for realmente entrar na fase. Isso aqui vamos chamar de gerar level select. Beleza. Vamos salvar. E agora é a parte onde a gente vai criar um outro layout. Vamos mudar o nome aqui, em vez de jogo, é level select. E aqui é level select, ou seja, events level select. Agora é onde a gente cria alguns layoutzinhos, um só ou alguns, né, para representar fases bobas, coisas simples. No caso eu vou criar aqui só 2 layouts diferentes. Adicionar layout. Fase. Aqui com certeza não deve aceitar vírgula, né? Não aceitou. Então ótimo. Fase 1. Aí aqui tem os eventos da fase, vírgula 1. Mesma coisa agora para a próxima. Fase, vírgula 2. Renomeei isso aqui para fase 2. Certo. A gente já tem as nossas fases abertas. Deixa eu fechar aqui. Agora eu vou dar uma pausa para mim fazer algo bem simples aqui, em estilo plataforma, e a gente já volta. Bom, eu criei aqui 3 fases, né? Criei mais uma. Todas são exatamente iguais. Cada uma tem seu event sheet. Dá pra gente fazer uma só, no caso, um layout só, na verdade, para várias fases, mas isso é mais avançado e a aula vai ficar muito comprida, considerando que já deve ter meia hora. Então eu fiz aqui separado, fase 1, 2 e 3. São exatamente iguais. E aqui eu importei 2 itens só, que são a maçã e a vida. Isso aqui não precisa ter em todos os layouts, porque isso aqui vai ser criado quando o layout iniciar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é, no level select, a gente precisa pôr para quando a gente clicar em algum botão, caso ele não esteja trancado, a gente ser redirecionado para alguma fase. Então, beleza. Vamos lá. Um object clicked. Quando eu clicar no Game Buttons, a primeira coisa que eu quero saber... Explain. Se ele está tocando a animação Phases Looked. Aí eu vou colocar aqui e dizer que eu quero isso ao inverso. Ou seja, eu quero que ele não esteja tocando essa animação. Porque se ele estiver tocando essa animação, a fase está trancada. Ou, simplesmente, eu posso dizer o seguinte. Se ele estiver tocando a animação Fases Número, a outra, no caso você pode abrir uma condição e colocar, se ele estiver tocando essa fase número, se ele não estiver tocando essas fases número, e for fase looked, você vai gerar um som quando o cara clicar ali, um som de erro. Tipo, ele não pode ir naquela fase porque ela está trancada, ou então aparecer um texto, enfim. As opções são infinitas. Mas aqui a gente só vai usar esse daqui. Quando a gente clicar, a gente quer obrigatoriamente que esteja rolando essa animação, para que ele vá para uma outra fase no caso. A gente vai usar o botão de play, de replay, mas por enquanto a gente vai direto nesse daqui. Já que a gente vai usar o botão de play e replay, a gente vai ter que selecionar algum botão.
Então a gente vai ter que ter aqui uma variável chamada fase selecionada. Pronto. Está iniciando com 10 aqui. Vamos colocar o 1. Sempre vai iniciar na fase 1 selecionada. E aqui quando você clicar no botão, você vai modificar esse valor. Fase selecionada. Caso você clique num botão que não esteja trancado, quer dizer que esteja rolando a animação fases N, né? Porque se você pôr só que não esteja rolando trancado, ele vai substituir caso você clique nos outros botões. Então caso você clique em um que esteja rolando essa animação, a animação das fases, você vai substituir fase selecionada por GameButtons.AnimationFrame. Ou seja, se eu cliquei na fase 1, nesse botão 1, ele vai ficar com fase selecionada igual a 0. Se eu cliquei no 2, ele vai ficar com fase selecionada igual a 1. Por isso a gente tem que pôr que a gente quer GameButtonsAnimationFrame mais 1. Pronto, agora se eu clicar no frame 0, ele vai ficar igual a 1, porque é o 0 mais 1. Se eu cliquei no 2, não vai ficar igual a 1, porque é 1 mais 1 que vai ser 2, e assim por diante. Então pronto, agora a gente já seleciona a fase. Mas a gente precisa de um diferencial. A gente precisa dizer para o sistema que a gente clicou no botão, né? Tipo assim, todos os botões têm a mesma cor. Então vamos vir aqui no Effect. Vamos ver se tem um Grayscale aqui. Tem. Todos vão ficar cinza, exceto o que está selecionado. Beleza. Vamos rodar um for aqui. Que a gente vai colorir e descolorir os botões. Para todos os botões eu quero que aconteça o seguinte. O botão cujo frame esteja igual a fase selecionada, ele vai desligar o efeito, né, Grayscale. Vai pegar e vai dar um disable. Os que não estiverem com animation frame igual a fase selecionada vão ativar esse valor. Se a gente fez certo, a fase 1 vai ficar colorida, as outras vão ficar preto e branco. Ó, tem alguma coisa errada porque o primeiro também ficou preto e branco. Entendi. Isso aqui nunca vai bater essa conta, porque o animation frame inicial é 0. Então, o botão que tiver com animation frame igual a fase selecionada menos 1 é que vai desabilitar este valor. Agora, o nosso primeiro botão é a fase disponível e a fase selecionada está dessa cor. Mas como que eu vou saber se os outros estão certinhos? Você vai vir aqui e vai colocar para todos ficarem, vou desabilitar aqui, todas as fases ficarem abertas. Pronto. Todos os botões estão preto e branco, estão disponíveis, mas preto e branco, exceto o que está selecionado. Se eu clicar em algum outro, ele vai ficar azul. Agora que a gente já sabe que está funcionando, deleta aqui e reabilita para a gente só ter uma fase fechada. Nós já temos um lugar salvando a fase que a gente está selecionada. E caso eu não clique em nada inicialmente, a fase selecionada vai ser 1. O valor inicial. Agora a gente vai criar o botão de play. O botão de play tem que ser criado uma vez só. Então, no gerar level select, se a gente quiser, a gente pode criar aqui um image point para ser ainda mais simples. Pronto, image point 1. Vamos renomear ele aqui. Vai ser o play. O botão vai ser criado cá, mais ou menos aqui. Pronto. Agora vem aqui spawn nele, né? Self layer name é o layer que ele está, o image point é 1. Quero que spawn GameButtons. E qual que é a animação que eu vou dar para esse GameButtons? É a animação de play, fases play. Pronto. Lembrando que fases play e fases replay são duas coisas diferentes. Por quê? Porque no caso, quando você clicar em uma fase e você já jogou ela, você já passou essa fase, esse botão aqui, em vez dele ficar com essa cara de play, ele vai ficar com a cara de replay. É o mesmo botão no caso. Não posso pôr dois separados aqui, play e replay, não faz sentido. Só que tem outro porém. Enquanto eu falava isso, eu acabei lembrando que existe outro parâmetro, que é o parâmetro quando você passou a fase.
a fase está aberta ou fechada, mas nada diz ali, se ela está aberta, nada diz que você já passou ela. Então a gente vai adicionar um terceiro parâmetro. Lembrando que aqui você só não pode mudar na hora de criar a fase. Se você for modificar aqui, você tem que modificar em todo o sistema também, porque aqui sempre vai ser o index 0, sempre vai ser o nome da fase, o index 1 sempre vai ser se ela está aberta ou fechada. Agora a gente vai adicionar mais um. Sempre a vírgula, tá, para separar, que vai ser dizendo se passou ou não passou. Passou ou não, vírgula passou. Pronto, esse vai ser o parâmetro. Agora a gente copia e cola aqui. Troca o aberto por fechado e pronto. Na hora de criar as fases eu disse que ele não passou, mas no caso ele não passou nenhuma. Não adianta eu pôr aqui na primeira como ele passou. Inicialmente ele não vai ter passado nenhuma fase. Agora a gente vai trabalhar em cima do botão de play. Na hora de pegar aqui o for, né, eu vou deixar com grayscale ou não. Isso aqui eu quero que rode apenas para os botões que estiverem com animação fases número. Então eu vou arrastar isso aqui para dentro. Isso aqui, galera, é para a gente trabalhar apenas com os botões. Agora eu vou copiar e colar e dizer, os que tiverem com fases play, pronto. Aqui já são outros 500. Ó. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma checagem dentro do dicionário. Vamos criar um grupo aqui, chamado comparação de fases. Eu vou precisar de uma variável local também, que vai salvar aquele texto. Pronto. Vamos colocar qualquer coisa aqui, só para preencher o valor. Pronto. Só para dar um evento em branco aqui. Agora eu vou definir o valor dessa variável 1 igual a, no caso aqui, o que eu faço? Eu pego e deixo o local fase info igual a um certo index do dicionário, certo? Deixa eu ver onde que eu estou fazendo isso. Aqui, ó, achei. Local fase info, tokenet, fase, loop index, mais 1 e eu quero pegar o index 1 dela. Ali a gente vai fazer a mesma coisa. A gente quer que esse negócio, essa variável, seja preenchida com o fato de você passou ou não a fase. Então a gente precisa preencher com o index 2, que é 0, 1 e 2, que é o nome, aberta ou fechada, e se passou ou não passou a fase. Então vamos pegar o comando aqui. Variável 1 é igual a tokenet, fases, get, fase e. Só que no lugar do loop index é a fase que estiver selecionada lá em cima. Fase selecionada. E o index que a gente quer é o 2. Feito isso, a gente salvou na variável esse dado. Agora eu só preciso obter a resposta. Lembrando que a gente está salvando aqui na variável a fase que está selecionada. Então aqui embaixo a gente só precisa saber o seguinte. Variável 1 é igual a passou, exceção. Caso seja igual a passou, vai acontecer alguma coisa. Caso não seja, caso seja igual a passou, vamos colocar para pegar o botão primeiro, na verdade. Eu vou pegar o botão que estiver tocando a animação igual a fases play e depois eu vou fazer a pergunta. Se a variável que foi salva aqui, se o valor é igual a passou, se eu passei a fase, vai acontecer uma coisa, se não, vai acontecer outra. Se eu passei a fase, o botão vai ficar com a animação igual a replay, fases replay. Se eu não passei, vai ficar igual a fases play apenas. Só que estou cometendo um errinho básico aqui de lógica, que é o seguinte, eu tenho que criar uma variável de instância para os botões, porque nem tudo vai ser checado a partir da animação. Igual aqui, ó. Como é que eu vou deixar a animação dele em play se ele já está tocando ela? Nem é necessário, basicamente, certo?
Vou criar uma variável aqui chamada button id. Pronto. Aqui eu vou definir o id do botão. Na hora que eu criar aqui esse botão que corresponde ao Phases Play, o id dele vai ser 1. 0 é o id inicial. Então eu vou deixar 0 ser o id dos números das fases, que são muitos. E o 1 vai representar o id de Play e Replay. Então, em vez disso aqui agora, o botão que tiver com button id igual a 1 vai tocar a animação de acordo com se ele tiver ou não passado a fase. Vamos ver aqui. Beleza, agora como a gente modificou lá a questão, ele inicia com o Grayscale. Se eu vier aqui agora, na hora de criar ele, eu vou desabilitar, né, o Grayscale, porque ele não tem isso. Pronto. A gente já sabe que o botão está ficando com play. E se eu já tiver passado a fase 1? Vamos criar ela dizendo que eu já passei ela. Tá, fase 1 aqui, ó, em vez de não passou, vai ser passou. Agora o botão que vai aparecer é o botão de replay. Então, toda vez que você selecionar alguma fase aqui, ó, ele vai ficar com o botão de replay. Outra coisa, só dá para você selecionar se tiver com animação fases N. Se for uma fase trancada, você não pode selecionar. Então, isso já automatiza também essa questão. Vamos mudar o nome dessa variável para local. Vamos chamar de passou, é meio tosco, mas fazer o que, né? Beleza. Agora, a gente já colocou para o botão ser play ou replay. O play e replay são dois botões que fazem exatamente a mesma coisa, eles te colocam naquela fase. Tipo, a única diferença entre eles é o gráfico, para você saber que você já passou aquela fase, e você está indo nela de novo, você está repetindo ela. Mas, eles fazem a mesma coisa, eles te colocam em uma determinada fase. Então, vamos colocar para... Você já tem aqui, né, para quando você clicar, você selecionar um botão. Vamos copiar esse comando. Quando você clicar num botão, vou abrir uma outra condição aqui, porque a gente vai usar o Make Or Block. Num botão, não, a ignorância de novo. Você pode simplesmente colocar aqui, quando você clicar no botão que está com o ID igual a 1, significa que é o botão de Play ou Replay. Então você vai ir para um layout, Go to Layout by Name. Você precisa do by name porque a gente está usando aqui vários layouts, fase 1, fase 2, fase 3. Qual que é o nome do layout que você quer ir para ele? Fase e vírgula e fase selecionada no caso. Se for 1, ele vai para a fase 1. Se for 2, ele vai para a fase 2 e assim por diante. Quando você clicar no botão de D1, vamos testar aqui. Eu esqueci de colocar lá o não passou. Beleza. Prontinho. Pior é que todas as fases são exatamente iguais e não dá para saber se essa daqui é a fase 1. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente vai colocar os itens, aí a gente vai saber. A gente já tem como ir para a fase. Agora é onde a gente configura as fases. O seletor já está praticamente pronto. Vamos entrar aqui na fase 1. Vamos abrir o Event Sheet e colocar aqui no Start do Layout. A gente vai fazer uma leitura para saber o que tem nessa fase. Onde que a gente vai criar as coisas? O que a gente quer que exista aqui? Tá, eu quero que tenha uma maçã só na posição 288462. Então eu vou ir lá no Level Select, porque é ele que gera. Deixa a moeda e vida na fase 2. A fase 1 vai ter uma maçã, deixa eu relembrar aqui onde, 288462. Então 288462. Certinho. E é agora que entra essa questão dos prêmios. Você vai fazer uma leitura naquela matriz
e vai criar os itens, os especiais, né? Porque a fase vai ter os seus tiles que você criou lá normalmente, e os itens que só vão ser criados se tiver na matriz vão estar ali. Beleza. Agora a gente vai abrir esse evento. E a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o fases prêmios que corresponde a essa fase que a gente está. Então, pega por comparação aqui, fases prêmios que estiverem com fase ID igual a fase selecionada, aquela fase que foi selecionada lá na variável. Pronto, você já tem acesso ao fase prêmio dessa fase. Por exemplo, se você está na fase 1, você está pegando fases prêmios que está com ID igual a 1. E vai rodar um for. Só que um for dentro da matriz. For each x, ou seja, para cada elemento x, você vai spawnar o item que corresponde àquela questão. O fase prêmio, ele vai servir para armazenar apenas os itens, apenas os prêmios que tem na fase. Então, para cada elemento x que existir ali, eu vou criar um item, create object, item. O layer dos itens sempre vai ser o layer palco, porém a gente não tem o layer palco nos outros layouts, por enquanto vamos deixar no 0. O que importa pra gente agora são três coisas: posição x, y e o nome da animação. Porque um item é a maçã, o outro é vida e os outros vão ser as outras coisas. Então, primeira coisa é set animation. Set animation, deixa eu pôr aqui para vocês verem. Aqui, ó. Essas são as configurações que a gente precisa. Set animation está no index 0. O x está no index 1 e o y está no index 2. Então a gente vai usar mais uma vez o comando tokenet. Set animation igual a tokenet fases prêmios ponto cur value, ou seja, o texto que eu quero cortar é o valor que está rodando nesse loop x aqui. Para pegar o valor atual é cur value. Se eu quiser pegar o número do index que está rodando atualmente é cur x e assim por diante. Então é cur value, vírgula, o index. Qual que é o index da animação? O 0. Qual que é o separador? A vírgula. Pronto. Se estiver dizendo lá que é uma maçã, ele vai colocar a animação igual a essa maçã aqui. Inclusive, deixa eu ver se eu coloquei certinho o nome. Não, ó, não ia spawnar porque eu não coloquei maçã escrito certo. Agora o nosso set xy, vou dar um set position. O x está no 1 e o y está no index 2. Porém, está dizendo que precisa de um número e não de uma string. Então vamos converter esse valor aqui todo em um inteiro. Pronto. Feito isso, a gente separou os parâmetros certinhos e ele vai, segundo a lógica, spawnar uma maçã exatamente aqui. Para a gente ter certeza que não é essa, além de tirar ela do layout, eu vou pôr para a primeira coisa que vai ser feito é deletar todos os itens que estavam lá. Pronto. E outra coisa que eu esqueci de fazer, né, é rodar o layout do level select. Se eu não rodar ele, nada vai acontecer. Porque é ele que gera tudo que vai acontecer depois. Pronto. Quando eu entrei no jogo, a maçã foi criada exatamente onde ela tem que ser criada, onde a gente definiu lá. Então a gente já sabe que está funcionando 100%. Agora eu vou clicar para quando eu pegar a maçã, você ver como que faz uma alteração lá dentro da sua matriz. Beleza. Uma coisa que você precisa fazer é um event sheet global para que rode coisas como quando você pega um item. Você não quer precisar repetir essa mesma coisa em todas as fases que você criar. Você cria 50 fases, tem que repetir esse evento. Aí caso você vai modificar alguma coisa, você modifica em 50 lugares. Então vamos criar aqui o event sheet, chamada global. Por enquanto só global. Agora você abre aqui as outras fases. Deixa eu aqui apagar o level select por enquanto. Pronto.
Em todas as fases você vai dar um include global. Agora eu só copio aqui. Beleza. E é no evento global que você vai fazer essa questão. Deixa eu abrir ele aqui. Pronto. O Event Sheet global, toda vez que você entrar num layout, ele tem que rodar, né? Esse Start of Layout. Então, isso aqui que você vai fazer é a mesma coisa para todas as suas fases. Então, isso aqui também não precisa ser repetido. Só uma vez para cada layout. Então, pronto. Já temos aqui o início dos layouts. Vou colocar aqui dentro. Agora a gente vai colocar para a gente poder pegar algum item. A gente pode fechar todos e trabalhar só em cima do global aqui. Quando eu clicar num item, um Object Clicked, eu não vou armazenar ele em lugar nenhum, não vou criar inventário, porque é só para mostrar mesmo essa questão. Quando eu clicar num item, ele vai ser destruído. Mas se eu só destruir o item, quando eu entrar no layout, ele vai ser criado de novo, porque ele está criando com base na matriz. Eu também não tenho como destruir o item certo agora. Porque, tipo, eu tenho ali na nossa matriz, vou abrir aqui, o nome do item, né? A posição X e Y. Mas, tipo, vamos supor que tem 3 maçãs. Uma fase pode ter várias maçãs, várias vidas. Então, tipo, você está pegando isso aqui para ser animação. Você também não pode pôr vida 1, vida 2, porque não existe. É só vida e é só maçã. Então, você vai adicionar um outro parâmetro para ser o ID. I, vírgula, e aí você vai pôr o ID deste item. Vamos dizer que o ID é 1. Aí, tipo, você cria outro item nessa fase, então o ID vai ser 2 e assim por diante. Vamos deletar aqui o da fase 2, por enquanto só a fase 1. Beleza, agora você tem um ID, você vai saber qual item que vai ser destruído. Você vai abrir aqui uma variável de instância no item. Chamado item ID. Prontinho. Agora lá, na hora que você for criar o seu item, você vai fazer basicamente a mesma coisa. Agora você tem o index 0, 1, 2 e 3. Então você vai vir aqui, set value, também é um número inteiro, né? Item ID vai ser igual a 3, ó. Falei, ó, também é um item inteiro, é um número, aliás, então você converte em int. Pronto. Agora sim, quando você clicar no item, ele vai ser destruído e você vai pegar a matriz que estiver com fase ID igual a fase selecionada para poder limpar. Você também, galera, não poderia, esqueci de falar, limpar o prêmio de acordo com o index, porque numa matriz tem de 0 a 10, vamos supor. Se você limpa o 5, os outros que estão na frente do 5 vão ser substituídos por números menores. Então não tem como você fazer dessa forma, por isso você precisa de um ID. Quando eu clicar na maçã, eu preciso agora deletar o index que está com aquele ID, com o ID da maçã. Então eu vou vir aqui, fases prêmios, delete, ele vai te perguntar qual que é o index que você quer deletar. Você quer deletar o index que está com itens. Opa! Assim é justamente o jeito que eu falei que dá errado, não é o jeito que a gente fez agora, galera. Viajei aqui. Você vai fazer o seguinte, você precisa saber qual index que está com o valor, com o parâmetro 3 igual ao ID dessa maçã. Então, para isso, você tem que rodar um for, né? Então, for it x, para cada elemento x, você vai abrir aqui uma outra lista de eventos, pode ser com comparative values. Então, você faz prêmios.curValue, pronto. Quando você pegou o valor atual, você está pegando o valor atual que está rodando naquele x, beleza? Agora você tem que picotar ele para você saber o que está lá no index 3. Você não quer saber tudo de uma vez. Você quer só pegar o index 3 dele. Então, tokenet, nosso texto, nosso index e nosso separador. Pronto. Se ele estiver igual a itens.itemID, você vai deletar self.curValue
cur x, ou seja, você tá, o x atual desse loop você vai deletar. Então pronto. Agora eu abro um evento por último e deixo para ele deletar a maçã por último. Agora vamos rodar aqui o level select, abrir em modo de debug e ver se está certo. Vamos abrir aqui o fases prêmios, e é nossa fase 1, aqui ó. Se a gente fez certo, quando eu pegar essa maçã, tem que sumir daqui. Não sumiu, então está errado. Ele tem que pegar o nosso index que está com esse parâmetro 0, 1, 2, 3 igual a 1. Então vamos ver aqui a maçã, vamos rodar de novo o jogo e ver se a maçã tá pegando o ID certinho. Cadê? Item D. Aqui. Beleza, ela está com item D igual a 1. Então o problema é nessa parte aqui mesmo. Vamos trocar aqui o comparative values, talvez é ele que está bugando. E vamos fazer tudo rodando dentro da própria variável. Comparar valor atual. Não, olhei aqui, não vai dar. Eu vou ter que criar realmente uma variável para salvar essa informação. Queria criar de um jeito direto, mas não vai rolar, galera. Beleza, é um número mesmo, então posso deixar aqui o tipo numérico. Para cada x, eu vou salvar, para cada x desse fases prêmios, eu vou deixar a nossa variável igual a tokenet, fases prêmios curValue é o nosso texto, o index é 3 e o separador é a vírgula. Pronto. Agora aqui eu vou comparar, no caso, a variável. Se variável 1 for igual a itens.itemd, eu vou deletar o x atual, o index, esse index que está rolando aqui. Beleza. Vamos testar aqui. Deixa eu ver se não tem outro sendo criado de uma forma errada. Parece que está tudo certo. Beleza, você clicou e a maçã desapareceu. Então, você já está conseguindo excluir o prêmio. Qualquer item que você clicar nele, ele vai ser excluído daquela matriz de acordo com o ID que você colocou para ele. Então, vamos chamar isso aqui de local, item ID. Pegar itens no mapa, pronto. Início do layout, pegar itens no mapa. Agora, basicamente, se eu não estiver esquecendo de nada, já está tudo pronto. Porque, tipo, o que você tem que fazer agora é colocar os itens do seu jogo aqui e definir onde que eles vão ficar. Você vem aqui, enquanto você estiver montando o seu layout, você vai testa colocando a maçã aqui e vê, a posição dela é tal. Então você vai e vem aqui no seu seletor e coloca a posição dela. Inclusive eu vou colocar para você poder voltar para o layout para a gente testar se a maçã está ou não sendo criada de novo. Mas vamos criar aqui o item vida. Ele vai ficar um pouco na frente da maçã. Então se a maçã está em 288, vou criar ele em 320. E o ID dele é 2. Pronto. Ó, ele criou um pouco na frente. Eu peguei os dois, só que eu não abri aqui em forma de debug. Eu vou pegar o item vida que está na frente da maçã para a gente testar. Olha lá, ó, vida. Peguei o item vida e só ele que sumiu de lá, agora a maçã. Agora no global aqui eu vou criar um debug. Opa! Quando eu apertar a tecla Z, eu vou retornar ao layout. Level Select. Pronto. Para ver se o item vai ser criado de novo. Então eu dei um play na fase 1, peguei só o item vida, voltei. Ah, o pior é que eu coloquei para o criador rolar uma vez só. Vamos corrigir isso. Tá vendo? Vocês lembram que eu coloquei para gerar o Level Select aqui? Então beleza. Vamos colocar isso aqui dentro de grupos. Prontinho, coloquei tudo dentro aqui. Game Buttons.
dentro do grupo. Agora aqui no início da fase é o seguinte, em criar fases eu ainda deixei o gerar level select aqui, por quê? Aqui ó, no start do nosso layout, eu só vou gerar o level caso o load fase esteja igual a 1, beleza? E aqui, quando a gente criar isso tudo pela primeira vez, já que a gente vai criar no level select, eu vou deixar ele gerar o nosso seletor, normalmente. Então beleza, vamos testar aqui. Entrei na fase, a hora que eu voltei ele gerou de novo normalmente, ó. Só que ele só criou a maçã na hora que eu voltei para a fase 1. Isso por quê? Porque eu já peguei a vida, então não existe para ser criada na matriz. Ela não existe mais para ser criada na nossa matriz. Beleza, a gente já pode criar quantos itens a gente quiser na fase, pegar eles e eles não vão aparecer de novo. As fases que você já passou vão ser desbloqueadas agora e, enfim, vai depender de se você passou ou não. Vamos configurar isso. Vamos criar um sprite global aqui, né? Ele vai ficar em todas as fases, mas vai ser global. Para ele ser um ativador de quando você passar a fase. Vai ser esse sprite azul aqui. Uma vez que você clicou nele, pronto, você passou de fase. Tá fácil, né? Ou você clicou, ou você colidiu, mas vamos pôr para clicar para ser mais fácil. Pronto, clicou nesse layout, passou de fase. Vamos criar ele aqui nos 3 layouts de fases. Agora a gente pode fechar. Ele sempre vai existir naquela posição e vai ativar se você passar em cima dele ou se você clicar, enfim. A programação, estilo, você que sabe. Quando a gente clicar nesse layout, a gente quer que o que esteja igual a passou, não passou, aliás, fique igual a passou. Vamos abrir aqui. Ele é um evento global, então é aqui que ele vai estar. Então, quando eu clicar neste objeto, vamos colocar aqui dentro de um grupo, passar. Os outros eventos, música e tudo mais, aí é por conta de vocês, porque eu não tenho nada disso aqui também. Então, agora a gente precisa de variáveis para salvar todos os dados que estejam lá, porque tipo, a gente vai vir aqui e vai setar a key uma determinada chave igual a um determinado valor. Então a gente vai apagar tudo isso aqui. Antes da gente apagar, a gente precisa salvar tudo que está lá. Então, o que a gente tem lá? Opa! A gente tem aqui, ó, até agora o nome, se ela está ou não fechada e aberta, e o fato de se passou ou não. Então a gente tem 3 dados ali para ela. Então a gente vai criar o quê? 3 variáveis locais. Local fase nome, é uma variável do tipo texto. Local, ver o que tem aqui. Tudo é texto pelo visto. Local fase fechada, ou melhor, vamos colocar estado. E por último, se você passou ou não a fase. Vamos colocar passada. Também é um nome escroto, mas fazer o que, né? Beleza, agora a gente quando a gente clicar nesse evento, a gente quer preencher essas três variáveis locais. Então, local fase nome, local fase estado, local fase passada. Esses valores serão igual a... Deixa eu ver... Fases.get, a gente quer pegar o valor de uma determinada fase, certo? Então é fase e vírgula fase selecionada. A variável fase selecionada vai ser usada para tudo dentro do jogo. Pronto, aqui a gente já pegou todo o conteúdo que existe na fase que a gente está jogando atualmente. Agora a gente vai dar um tokenete para separar esses dados. Então esse é o texto, o index é 0 e o separador é a vírgula. Assim a gente vai pegar o fase nome. O estado da fase, se ela está aberta ou fechada,
está no index 1, e o status dela, se ela está passada ou não, está no index 2. A gente já salvou tudo. Agora a gente vai dar um setKey, igual a isso aqui, fases get, fase selecionada, porque essa é a chave. E a gente vai preencher com esses estados aqui, ó, que a gente já pegou. Só que em vez disso vai ser local, fase nome, o nosso separador, né, vírgula, local, estado, vírgula, só que o último, local passado, a gente salvou caso a gente precise para outra coisa, porque aqui no caso, quando eu cliquei nesse negócio azul, eu passei de fase. Então o texto vai ser passou, pronto. Eu já substituí o valor da nossa fase, os valores, então eu vou voltar para o level select, porque não tem nenhuma comemoração, nenhuma música, nenhuma nada para colocar. Se eu fiz certo, quando eu passar 1, a gente vai criar de novo o level select com fase 2 desbloqueada. Beleza? Ainda está bloqueada. Vamos abrir aqui o debug para ver se a gente está substituindo os valores da forma correta. Ok. Cadê fases? Tá, ó. Temos aqui o fase 1 não passou. Ele ainda está com não passou, então está errado. Agora tem que entender aqui onde exatamente está esse erro. Olhei de cara aqui e já entendi o erro. Não sei por que cargas d'água, eu copiei toda a parte aqui. Se eu coloquei o fases get, eu estou colocando a chave igual ao valor que tem nesse lugar. E não é assim de jeito nenhum, é só dessa forma aqui, ó. É fase e vírgula e a fase que foi selecionada, senão nunca vai funcionar isso aqui. Porque é fases get, ele está pegando o valor, ele não está pegando a chave. Deixa eu abrir aqui o debug, para ver se agora a gente está modificando. Abrir aqui, não passou. Ah, agora passou. A fase 2 ainda está com cadeado, mas agora, ó. Ah, tá. A gente colocou a fase 1 igual a passou. Esqueci do detalhe, a gente ainda não abriu a fase 2. Entendeu? Ela vai ficar com não passou, beleza, só que a parte fechada dela tem que estar aberta. Então vamos lá. Então a gente vai fazer isso, mas antes da gente ir para o seletor de level, vamos copiar e colar tudo isso aqui e fazer de uma outra forma. O fase selecionada mais 1, a gente vai pegar os dados da fase da frente agora, ó, e vai salvar nessas mesmas variáveis. Pronto. Agora a gente salvou, depois de preencher com os dados que a gente salvou aqui, a gente vai pegar os dados da fase selecionada mais 1. Ou seja, se eu estou na fase 1, eu quero pegar o da fase 2. E agora, na hora de preencher os valores, eu vou preencher com os dados normais e no local estado, eu tenho que pôr ela aberta, porque ela não tá mais fechada. Agora a gente tá de boa. E, em vez de passou, eu substituo por local passada, porque ela a gente ainda não passou, a gente só está desbloqueando ela. Beleza? Vamos testar. Opa, esqueci de abrir aqui no sistema, porque quando não dá a gente tem que ver o que está acontecendo. Beleza. A gente tem aqui fase 2, montanhas, fechada. Ah, tá. O erro é que a fase 1 está sendo substituída pelo conteúdo da fase 2, e não é isso que a gente quer. Vamos entender aqui o porquê. Entendi. Na hora de dar um setKey aqui, eu dei um setKey igual a fase selecionada, eu esqueci de pôr mais 1. Então ele está modificando o que está na fase 1. Então vamos rodar aqui. Agora a fase 2 está desbloqueada. Posso escolher entre a 1 e a 2. E quando você clica no 1, é o botão de replay que aparece. Quando você clica no 2 é o de play, porque você ainda não passou ela. Agora a fase 2 não tem nada nela. Passei, abriu a fase 3. 1 e 2 são replays, ó. Já a fase 3 é o play. O botão, pelo visto, está com uma posição de 1 ou 2x de diferente aqui, mas isso não muda nada no aprendizado. A gente só tem até a fase 3, ó. Apesar que ele vai desbloquear 4, 5, 6, quando eu clico no botão não acontece nada. Simplesmente porque não existe um layout para onde a gente possa ser mandado.
Mas você já está vendo que está funcionando. Se tivesse 10 fases, ia funcionar até a 10 normalmente. Essa, galera, é a vantagem de você criar a sua programação um pouco mais complicada, porém mais bem feita. Você pode ver que está tudo automatizado, tipo, posso lançar aqui mais 50 fases que vai estar tudo na ordem certinha. Vamos só criar aqui os itens na fase 1 e 2. Fase 1, nós temos 3 fases, beleza. Tá, eu criei aqui uma maçã e uma vida. Agora na fase 2 só vai ter a maçã e na fase 3 só vai ter a vida. Pronto. Beleza. Vamos fechar isso aqui tudo. Lembrando que primeiro no seu jogo você vai estar na tela de títulos e tal, depois que você vai vir para essa tela aqui normalmente. Mas você vai ter que passar por ela, então não corre risco nenhum. Você nem precisa pôr a parte de gerar os itens no global. Pronto, ó. Iniciamos o nosso seletor e só tem o botão play aqui, só tem a fase 1 desbloqueada, não posso clicar em nada. Cliquei, iniciei na fase 1. Peguei a maçã, decidi apertar a tecla Z do nosso debug e voltar para o 1. Eu ainda não desbloqueei fase nenhuma, eu não passei a fase 1. Mas se eu voltar para ela, ela vai ser criada sem a maçã, porque eu peguei a maçã. Eu peguei agora a vida também. Se eu voltar e for nela de novo, não tem nada. Agora, eu vou passar a fase. Pronto, chamei o nosso evento de passar. A fase 1 vai aparecer o replay, porque eu já passei ela. Fase 2 está desbloqueada. Entrei na fase 2. Eu tenho a maçã nela. Na fase 3 vou ter só a vida. Peguei a maçã dela, saí. Ó, eu ainda não passei ela, mas a fase 1 eu passei. Vou entrar nela de novo, não tem maçã. Mas agora eu vou passar ela. Desbloqueei a fase 3. Fase 1 e fase 2, replay. Fase 3, só tem o botão de play. Se eu clicar, vai ter a vida aqui. Então, galera, é isso. No caso, é um pouquinho complexo, né? Basicamente, depois que você aprende isso aqui, cara, parece complexo e tal, mas quando você aprende, fica tão tranquilo que vocês não têm noção. Agora, tá tudo automatizado, você cria quantas fases você quiser, você tem o seu seletor de level, você coloca quantos itens você quiser na fase, você pode aqui montar 200 fases que você quiser, com os mais variados tipos de item, que tá tudo certo. Então é isso aí, galera, e até a próxima.